Bom, eu acredito que o Milei deveria sim encontrar o Lula e o Milei encontraria o Lula se Lula fosse um estadista. Contudo, o petista se comporta aí de forma muito infantil e egocêntrica ao confundir questões pessoais menores com questões públicas relevantes. Isso porque é ele, o próprio Lula, de forma muito rancorosa, que se recusa a falar com Javier Milei. Aspas aqui para o petista. Eu não conversei com o presidente da Argentina porque eu acho que ele tem que pedir desculpas ao Brasil e a mim. Ele falou muita bobagem. E aí, segundo a reportagem da CNN do Brasil, antes de ser presidente, o Milei disse que Lula é um, aspas, comunista, corrupto e ladrão. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, vamos combinar que, objetivamente, o Brasil e seu povo não foram insultados de nenhuma maneira por Javier Milei. Quem está magoado porque teve a sua sensibilidade ofendida é o Lula. E deve ser chato mesmo ser chamado de, mais uma vez, aspas, comunista, ladrão, corrupto, fecha aspas. Contudo, vejam o que Lula disse sobre o primeiro desses rótulos. Eles nos acusam de comunistas como se nós ficássemos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse rótulo. Ou seja, por exclusão, a gente pode inferir que o problema do Lula é ser chamado de corrupto e ladrão. Adjetivos que a gente pode tratar como sinônimos porque eles se referem aos mesmos fatos. E quais são esses fatos? Vamos lá. Polícia Federal, após anos de investigação, concluiu que o Lula era corrupto. O Ministério Público Federal, de posse desse inquérito, também concluiu que o Lula era corrupto. Depois da denúncia do MPF, a defesa do Lula não conseguiu provar sua inocência e ele foi condenado por corrupção na primeira instância por 2 juízes, na segunda instância por 3 embargadores e no STJ por 5 ministros. Para quem não se lembra, o Lula foi preso por corrupção e ficou hospedado mais de 1 ano lá na Polícia Federal, na Superintendência de Curitiba. Depois o STF anulou as ações penais contra o Lula por questões processuais, tanto que o ex-ministro Marco Aurélio afirmou o seguinte ao explicar por que ele não poderia votar em Lula para presidente. Aspas, como ex-juiz, não poderei votar num candidato que foi condenado 4 vezes por crime contra a administração pública. Seria trair minha trajetória. E esse mesmo ministro declarou que Lula nunca foi absolvido, mas sim ressuscitado politicamente pelo STF. Mas, enfim, por que eu citei toda essa saga penal do petista? Para mostrar que o senhor Milei, quando se refere a Lula da Silva como um, aspas, comunista, ladrão e corrupto, fecha aspas, ele o faz dentro de um contexto. Lula, de fato, foi condenado por corrupção, presidiu um governo marcado pela corrupção e faz parte de um partido atolado em escândalos de corrupção. Por isso não faz nenhum sentido um político com essa biografia deixar de se encontrar com outro presidente só porque esse outro presidente o chamou de corrupto no passado. Então, deixar essa vaidade interferir em questões de Estado não é postura de estadista. E, finalmente, o Lula não se ajuda a nada, ele não ajuda a nada a sua própria reputação ao convidar os seus antigos companheiros petistas condenados por corrupção a voltarem para a política. Só para fechar aqui, Poder 360, Lula quer petistas históricos candidatos em 2026. E quem que seriam esses grandes nomes? É o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, o Delúbio Soares e o João Paulo Cunha. E como que esses petistas fizeram história? Subvertendo a democracia e sendo condenados pelo STF por corrupção no escândalo do Mensalão. Aí fica muito mais complicado o Lula defender essa sua posição, porque como ensina a sabedoria popular, quem com porcos anda, farelo come.